Bom dia. Você já pensou como é possível que um avião com centenas de toneladas consiga voar? Ou como que um simples furo em um cano pode causar um enorme vazamento? A resposta está numa grandeza essencial tanto para a natureza quanto para a tecnologia e para a nossa vida, a pressão. Nesse vídeo, você vai entender o que é a pressão, como ela é medida, onde ela é usada e por que ela é muito mais presente do que você imagina no cotidiano e na engenharia. Mas o que é a pressão? A pressão é a quantidade de força que age sobre uma área. De forma simples, é como se toda força fosse concentrada em um pequeno ponto, ou se essa força fosse espalhada em uma superfície maior. A primeira opção, concentrada em um pequeno ponto, possui uma maior pressão do que na opção em que a mesma força é espalhada em uma área mais larga. Dessa forma, percebe-se que a pressão é inversamente proporcional à área cuja força é exercida. A fórmula direta é pressão é igual a força sobre área. Ou seja, se a força é grande e a área é pequena, a pressão é altíssima e vice-versa. Vamos ver exemplos. Um salto ele exerce uma enorme pressão no solo, mesmo a pessoa tendo exatamente o mesmo peso de quando ela está descalça, porque a área que a força se propaga é muito menor quando o salto é utilizado. Assim, a pressão sobre o solo aumenta. Outro exemplo é um cortador de gelo no Ártico, que ele consegue rachar blocos imensos de gelo aplicando uma enorme pressão em um ponto específico devido à afiação da lâmina. Dessa maneira, a pressão é grande, pois a força é aplicada em uma área muito pequena, possibilitando o corte dos blocos de gelo. Um terceiro exemplo é em armas de fogo, porque nelas a explosão dos gases gera uma altíssima pressão dentro do cano, já que a área em que a força de explosão é exercida é muito pequena. Assim, impulsiona o projétil a uma altíssima velocidade. Veremos agora a importância da pressão na engenharia. O domínio de pressão é fundamental para o sucesso e principalmente para a segurança de praticamente todas as obras e máquinas. Na engenharia civil, por exemplo, calcular a pressão exercida pelo peso de prédios e pontes sobre o solo é essencial para definir fundações seguras. Além disso, é necessário calcular a pressão que os andares de cima exercem nos andares de baixo nos prédios para garantir que eles não desabem. Já na engenharia hidráulica, sistemas de abastecimento de água e barragens precisam suportar a pressão de enormes volumes de líquido. Por fim, na engenharia aeroespacial, aviões e foguetes enfrentam variações extremas de pressão que podem colocar toda a estrutura em risco se não forem bem projetadas, já que a pressão atmosférica varia muito à medida que os meios de transporte sobem de altitude. Sem entender a pressão, nenhum desses projetos seria possível. No sistema internacional, a unidade oficial de pressão é o Pascal. 1 Pascal é a pressão exercida por uma força de 1 Newton sobre 1 metro quadrado. Parece pequeno? É porque é mesmo. 1 Pascal é uma pressão muito baixa para situações do cotidiano. Por isso, em muitas áreas, utilizamos outras unidades que são mais práticas. Por exemplo, temos a atmosfera, que corresponde à pressão média do ar ao nível do mar. Essa unidade é bastante usada em meteorologia, aeronáutica, mergulho e também em alguns laboratórios de química. Para se ter uma ideia, uma atmosfera equivale a 101.325 pascais. Outra unidade comum é o bar, que é para facilitar os cálculos em poderes industriais, como hidráulica e sistemas de gás natural, além de ser útil na medição da pressão de pneus. Um bar equivale a 100.000 pascal. Também temos o milímetro de mercúrio, uma unidade tradicionalmente usada na medicina, especialmente na medição da pressão arterial. Quando você vê uma medida como 120 sobre 80, está observando a altura que o mercúrio subiria em uma coluna de vidro sob aquela pressão. Para uma referência, uma unidade de milímetro de mercúrio é aproximadamente 133,3 pascais. Resumo, cada uma dessas unidades tem seu uso específico, tornando o manejo de pressões muito altas ou muito baixas mais intuitivo e prático para as situações que são aplicadas. A pressão é medida por meio de instrumentos específicos, cada um com uma aplicação própria. Dentre esses, os principais que vale a pena destacar são o manômetro, que é um instrumento que serve para medir a pressão de gases e líquidos que estão confinados em sistemas. É essencial em locais como caldeiras, compressores e sistemas de gás e ar-condicionado, ajudando a garantir o funcionamento adequado dos equipamentos em que está aplicado. Também tem o barômetro, que é utilizado para medir a pressão atmosférica, e ele é crucial para áreas como meteorologia e navegação. Existem diferentes tipos desse aparelho, como os tradicionais de mercúrio e os modelos digitais, cada um oferecendo uma forma precisa de monitorar as variações na pressão do ar. E tem o esfigmomanômetro, famosamente conhecido como aparelho usado para medir a pressão arterial. O esfigmomanômetro é um instrumento comum em hospitais e consultórios médicos, sendo indispensável para monitorar a saúde cardiovascular dos pacientes. A pressão também está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, na cozinha, a panela de pressão, com a elevação da temperatura, também aumenta a pressão interna da panela, o que ajuda a cozinhar mais rapidamente a comida. Também no mergulho, quando você mergulha para fazer uma natação, você está aumentando a pressão sobre você ao afundar-se na água. Também temos pressão dentro de rodas de carro, por exemplo, que devem ser mantidas em determinados valores para que possam ter um bom rolamento sobre as ruas. Então é isso. Hoje concluímos que a pressão é uma grandeza de força por área que está presente em praticamente todos os aspectos da nossa vida, que tem certos instrumentos para sua medição e que é uma das mais importantes unidades de medidas que temos dentro do sistema internacional. É isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.